Quem é suficiente? Assim nós lemos João 5, versos 24 e 25. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Verso 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Estas são palavras de Jesus Cristo. São palavras que trazem dificuldades para, eu nem diria algumas, mas muitas pessoas. Porque Jesus, ele é muito direto e claro aqui. E o que nós vemos aqui, assim, já de início, e que podemos, sem dúvida alguma, salientar para tirarmos nossas conclusões acerca de quem é suficiente. Nesses dois versos que nós lemos, logo no início, Jesus usa duas expressões, duas declarações. E são declarações que mostram quem é suficiente. São declarações de quem é suficiente, de quem fala com propriedade, de quem sabe o que está falando, de quem tem certeza acerca daquilo que declara. São essas as expressões. Eu lhes asseguro, no verso 24, e eu lhes afirmo, no verso 25. Não há qualquer sombra de dúvida na declaração de Jesus, na firmeza, na certeza que ele tem destas suas declarações. Então ele diz, eu lhes asseguro, eu lhes afirmo. Quem pode, de forma tão categórica, assegurar e afirmar como Jesus acerca das coisas que ele fala? E o que ele diz aqui nesses versos 24 e 25? Ele diz, a vida eterna existe. Você que tem dúvidas, você que tem dificuldades sobre esse assunto, Jesus assegura, Jesus afirma, a vida eterna existe. Ele está falando isso para nós que estamos no tempo. A vida eterna existe. A outra declaração que Jesus assegura, que Jesus afirma com toda certeza, a condenação eterna existe. Alguns até nem têm dificuldade em relação à primeira afirmação de Jesus, a vida eterna existe. Mas tem dificuldade nesta segunda afirmação de Jesus, a condenação eterna existe. Ora, porque nós concluímos que Jesus diz a vida eterna existe e a condenação eterna existe. Porque ele diz no verso 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a vida eterna existe e não será condenado. Então a condenação eterna também
existe, mas já passou da morte para a vida. O que mais Jesus afirma aqui com toda clareza, com toda certeza, com toda firmeza? O que ele assegura? Ele diz que quem ouve e crê passa da condição de condenado para a condição de salvo eternamente em Cristo. Então, a outra afirmação que Jesus está fazendo aqui, que ele está assegurando, é que é possível passar da situação de condenado para a situação de alguém que tem a vida eterna, para a situação de salvo. A vida eterna existe. A condenação eterna existe. Quem ouve e crê passa da condição de condenado para a condição de salvo eternamente em Cristo. Estas são as afirmações categóricas de Jesus. E ele vai dizer ainda, agora no verso 25, ele vai afirmar, Jesus não deixa qualquer dúvida, está chegando a hora e já chegou. Diz lá, está chegando a hora e já chegou. Em outras palavras, já é tempo. Tempo de quê? De conversão. Porque passar da morte para a vida, passar da situação de condenação para salvo por Cristo Jesus, é converter-se a Cristo, é entregar sua vida a Ele. E ele diz que já é tempo de fazer isto. O Filho já veio, o Filho já apresentou o Evangelho, já é tempo de fazer isto. Ele diz lá, está chegando a hora e já chegou. Hora de conversão. Mortos espiritualmente, ressuscitarem para uma nova vida. Esse é o primeiro aspecto desta afirmação de Jesus, de passar da morte para a vida. Ele diz, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Percebam? Ele diz, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Então nós podemos entender esta afirmação de Jesus sob dois aspectos aqui. O aspecto espiritual, aqueles que estão mortos em seus delitos, afundados em pecado, aqueles que estão no presente momento condenados por estarem afastados de Deus. A Bíblia é um dos tratamentos, uma das formas de se referir a essas pessoas, as pessoas que estão neste estado espiritual, é que elas estão mortas. Então, Jesus diz que já chegou o momento de essas pessoas que estão mortas espiritualmente ouvirem a voz dele, a voz de Jesus, através do seu Espírito, nos nossos corações, nos nossos dias, e ressuscitarem para uma nova vida, ou seja, nascerem de novo, morrerem aí, deixarem a situação de mortos para o mundo e ressuscitarem para uma nova vida em Cristo. Este é o primeiro aspecto desta afirmação de Jesus. E o segundo aspecto desta afirmação de Jesus é acerca da ressurreição física propriamente dito. Então, Jesus também está afirmando aí, e nesse sentido, está chegando a hora, né? Nesse sentido, esta hora ainda não chegou. No sentido de conversão, sim. No sentido de que os mortos fisicamente vão ressuscitar, este momento, Jesus diz, está chegando a hora. Vamos abrir um parênteses aqui para perguntar, você está preparado para esta hora em que Jesus vai chamar aqueles que morreram fisicamente, os que já morreram
para voltar à vida, para terem suas vidas, né, agora em corpo glorificado, e subirem com Cristo juntamente com os que estiverem vivos e vão ser transformados. Então, este é o segundo aspecto daquilo que Jesus diz. Ressurreição física quando Jesus chamar. E aí nós podemos ir a João 6, versos 39 e 40. Nós lemos assim, lá em João 6, versos 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, o que Jesus fala lá no verso 25 que nós estamos analisando é que está chegando esse momento, está chegando a hora em que ele vai voltar. Ele diz aqui, então, esta é a vontade daquele que me enviou, esta é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, mas os ressuscite no último dia. Jesus está falando de ressurreição física. Verso 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, para Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Outra afirmação categórica de Jesus. Ele disse, eu o ressuscitarei no último dia. Então percebam aqui as duas formas que nós podemos entender e aplicar essa afirmação de Jesus. Está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Porque aqueles que vão ressuscitar, eles vão ressuscitar para, juntamente com os que estão vivos e que serão transformados naquele momento, subir à igreja de Cristo para estar com ele eternamente. E aí o tempo vai acabar. E aí será apenas eternidade. Este mundo será destruído. É disso que Jesus está falando. Então, voltando aqui ao que falávamos inicialmente. Jesus é suficiente para dizer isso. Jesus, ele é o único que pode assegurar e afirmar estas coisas por ser o Deus Filho. Então, mais uma vez, a vida eterna existe, a condenação eterna existe, é possível passar da condenação eterna para a situação de condenado para a situação de salvo por Jesus Cristo. Ele está para vir, aqueles que entregam suas vidas a ele já passam da morte para a vida, e quando ele vier, isto vai acontecer, inclusive no sentido físico da palavra. Os que já tiverem morrido em Cristo, esses vão ressuscitar, juntamente com os crentes em Jesus Cristo, que não tiverem experimentado a morte física, eles serão arrebatados, levados para estar com Cristo eternamente. Bem, esses são os versos 24 e 25 de João 5. Essa é a mensagem bem clara de Jesus, mensagem de salvação. A vontade do Pai é que todo aquele que entregue sua vida a Jesus vá morar com ele. Então Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja de Cristo, que é composta por todo aquele que tenha reconhecido que é pecador, tenha confessado seus pecados, arrependido e tenha entregado sua vida a Cristo. Jesus transforma esta vida, Jesus vem e habita nesta pessoa através do seu Espírito. Mas quando eu lia estes versos, eu comecei a pensar, como eu disse inicialmente, na dificuldade de algumas pessoas em acreditar, por exemplo, que exista vida eterna.
E se não acredita que existe vida eterna, também não vai acreditar que exista condenação eterna. E se não acredita que existe condenação eterna, então essa pessoa não se coloca na situação de condenada. E fica muito difícil ela se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus e passar da situação de condenado para a situação de salvo por Jesus. As pessoas que têm dificuldade em crer no que Jesus assegura, no que Jesus afirma, elas estão numa dificuldade tremenda. Por quê? Porque elas precisam crer. E eu pensei, por exemplo, no materialista. Claro que há muitas pessoas que são espiritualistas, que acreditam em espírito, que acreditam não apenas na matéria, que acreditam inclusive em outra vida, em eternidade, e mesmo assim não creem em Jesus. Também há essas pessoas. Há pessoas religiosas que não creem no Filho de Deus ou não creem que ele tenha sido ou que ele seja o Filho de Deus. Mas pensando aqui no materialista, porque o nosso assunto iria ficar muito grande se nós pensarmos ou analisarmos a situação de todas estas pessoas, o materialista ele tem problema com vida após a morte. Se Jesus está afirmando que vida eterna existe, vida após a morte, vida após esta vida, vida após o tempo que nós vivemos. O materialista tem problema com a vida após a morte, porque para ele só existe a matéria, só existe o momento. Para o materialista, morreu, acabou. Muitas pessoas, inclusive, pensam assim: morreu, acabou. Mas, embora muitas pessoas pensem assim, morreu, acabou, elas, na verdade, formam uma confusão tremenda na sua cabeça pela falta de raciocínio, de lógica no seu raciocínio para entender estas coisas. Então, às vezes, pensam de uma forma, às vezes pensam de outra, mas o materialista, geralmente, ele segue apenas uma linha de raciocínio. Eles simplesmente não creem em vida após a morte. E por isso, claro, também não acreditam em ressurreição. Se não existe vida após a morte, não dá para voltar da outra vida para esta. Alguém que morre fisicamente, biologicamente, para o materialista, não tem como esta matéria voltar à vida. O que Jesus disse, na opinião deles, não existe. O que Jesus disse, na opinião deles, é um absurdo. O que Jesus disse, na opinião deles, se eles consideram Jesus como um homem sábio, como um homem inteligente, em virtude de todo o corpo de ensino que Jesus deixou para o ser humano em torno de suas atitudes, há muitos que admiram Jesus sobre vários aspectos daquilo que ele disse, vários dos seus ensinamentos. Mas se o materialista considera Jesus assim, ele fica em dificuldade. Agora, quando começa a pensar, mas ele, Jesus, afirmou que existe vida após a morte e que ele, inclusive, vai voltar a este mundo para buscar aqueles que estão aqui para esta outra vida e para ressuscitar os que já morreram. Que confusão é essa? Na opinião deles, não existe vida. E isso me faz lembrar os atenienses, que, quando ouviam o discurso de Paulo, lá no Areópago, um lugar em Atenas, onde os intelectuais discursavam, os pensadores ouviam para fazerem os seus debates, Paulo foi levado ao Areópago para falar acerca daquele Deus desconhecido que ele estava falando ali. Então, quando ele foi levado lá, ele fez
assim, uma excelente pregação, e no final das suas palavras, no final do seu discurso, quando ele se referiu a Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a reação dos seus ouvintes está lá em Atos 17, verso 32. Eles disseram assim, está escrito lá assim, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez, ou seja, em outra ocasião. Por quê? Porque falar de ressurreição, quando você vê uma pessoa morta é estranho falar dessa forma, né? Quando você vê um cadáver, quando você vê o corpo de alguém que já viveu naquele corpo, né? Então, para muitos, falar em aquele corpo voltar a ter vida é realmente algo muito estranho, e os atenienses também pensaram desta forma. Uns materialistas, outros não, porque ali em Atenas havia muitos deuses. Os judeus também tinham algumas dificuldades quando ouviam Paulo. E lá no último capítulo do livro de Atos, Paulo está em Roma, aguardando o julgamento, e ele teve liberdade para falar aos judeus e, na sequência, aos gentios, porque os judeus rejeitaram as suas palavras. Então, os judeus ouviam Paulo de má vontade. Por quê? Porque eles rejeitavam o que Paulo falava, e o que Paulo falava é que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias que os judeus esperavam. Então, lá em Atos 28, versos 26 e 27, Paulo cita Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando Deus, através do profeta, fala aos judeus também. Então, versos 26 e 27 de Atos 28 diz assim, vá a este povo e diga, ao povo judeu, e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Por que estou citando Atos 28, versos 26 e 27? Porque estou citando aquilo que Paulo falou lá do profeta e que se aplicava também a esses judeus que estavam rejeitando a sua palavra. Porque o materialista e aqueles dos nossos dias que não creem em Cristo, eles também estão sempre ouvindo, eles não estão entendendo, apesar de ouvir, eles estão sempre vendo a manifestação da Igreja de Cristo, a nossa fé, o nosso testemunho, mas não estão percebendo. O verso 27 é explicado por quê. O coração deste povo, se referindo ao judeu, mas aqui eu incluo pelas evidências também todas as pessoas que rejeitam a Cristo. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Quando alguém ouve alguma coisa de má vontade, o coração dessa pessoa não se abre, não está aberto para receber aquilo que está ouvindo. No caso de visão, aquilo que está sendo visto. O verso continua dizendo, se assim não fosse, se aquilo não estivesse sendo ouvido e visto de má vontade, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, vejam a ênfase aí, né? Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Romanos 10, versos 9 e 10 fala lá, com a boca se confessa para a salvação, no coração se crê. É assim que é salvo, se confessa para a justiça
se crê para a salvação. Paulo fala a mesma coisa aqui, citando o profeta Isaías. O coração insensível é aquele que age de má vontade quando ouve e fecha os olhos para não perceber. De forma resumida, o que nós temos aqui, a mesma coisa que Jesus falou nos versos 24 e 25 de João 5, que nós estamos comentando, porque, em outras palavras, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, significa converter-se. E o que acontece então? Eu os curaria, disse Deus lá para o judeu. Eles se converteriam, é o que nós entendemos aqui nesta sequência. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Receber a vida eterna significa ser curado do pior dos nossos problemas, da maior das nossas enfermidades. E no sentido espiritual, da única enfermidade que existe, que é o pecado. É dessa enfermidade que Deus cura, lava, purifica. Então, os judeus também rejeitaram o que Paulo falou acerca de Jesus. Eles também, de má vontade, fizeram com que seu coração se tornasse insensível. Ouviam, viam, mas não entendiam. Com o materialista acontece o mesmo. Ele ouve de má vontade. Por quê? Porque está convicto naquilo que escolheu crer, mas ele não tem fundamento sólido. Ele não é suficiente. O materialista não é suficiente naquilo que ele crê. O cientista que rejeita Jesus não é suficiente naquilo que ele crê. Jesus é suficiente porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus Filho. Quem é suficiente? Jesus. Aí, pensando no materialista, como eu estava falando no início, eu fiquei raciocinando. Como o materialista se comporta perante a ideia de formar uma sociedade justa e honesta? Digamos que um materialista esteja na liderança de uma nação. Como ele vai se comportar diante do desafio da moralidade para não ferir sua família, seus amigos? Formar uma sociedade justa e honesta, por quê? Porque nós sabemos que o homem é corrupto, o homem tende para o mal, sempre vai ter aquele que vai querer enriquecer de forma ilícita. E o materialista que não crê em Deus, ele vai perceber a necessidade de que a sociedade seja justa, seja honesta, considere o seu semelhante. E olha, estou usando aqui o termo cristão, considere o próximo. Como o materialista se comporta perante esta ideia de uma sociedade justa e honesta? Ele é justo e honesto? Como se comporta diante do desafio da moralidade? Quando, de repente, ele mesmo pode estar fazendo pessoas infelizes. Como ele se comporta? Para não ferir o direito de outra pessoa, isso para não falar, para não usar o termo próximo do nosso cristianismo. Moralidade arbitrária. Moralista que está na liderança de um país, de um governo, ele vai querer obrigar as pessoas a serem honestas, a andarem de acordo com a justiça. Nós sabemos que as leis, elas obrigam, mas e quando alguém não é pego pela lei? E o líder de uma nação, ele vai querer para a nação que ela se comporte de acordo
com o seu governo, de acordo, portanto, com as leis. E os cristãos, nos países onde o cristianismo é proibido, eles são exemplares, são cidadãos que cumprem seus deveres. E nem é por causa da obrigação legal, mas por causa do amor deles para com Deus, que inclusive nos ensina a nos sujeitar, submeter à autoridade. Materialista, vamos até esquecer aqueles que porventura sejam líderes de nações, nações comunistas, nações onde a ditadura impera. Vamos pensar na pessoa individualmente aí e o perigo deste pensamento deles, de que Deus não existe, de que vida eterna não existe. Lembre-se, Jesus disse que a vida eterna existe, a condenação eterna existe. O materialista diz, a vida eterna não existe. Mas olha o perigo. Se eu penso, morreu, acabou, por que devo me preocupar com quem fica? Deixar legado para quê? Ou para quem? O que é consciência? Por que devo dar importância à consciência se eu for um materialista? E aí entra uma outra pergunta. Podemos ser bons sem Deus? Materialista tem objetivo que valha a pena? Se tudo existe por acaso e quando partirmos deste mundo, acabou, como eles dizem? Qual a motivação do materialista neste mundo? Qual a motivação do ateu? Ele não é suficiente. Há ateus que conhecem a Bíblia e às vezes muito bem, mas não com o coração, né? Por causa do que já falamos aqui, desta sua dureza de coração, desta sua má vontade, e aí o coração se fecha. Mas eu acho que possivelmente o livro preferido deles da Bíblia seja o livro de Eclesiastes, porque em muito bate com o seu pensamento. Claro que não naqueles pontos ou naqueles capítulos em que o autor de Eclesiastes, que escreve o livro do ponto de vista do raciocínio humano e não considerando Deus, né? Do pensador, do sábio aí popular, quando o autor do livro de Eclesiastes, de acordo com o estudioso Salomão, quando ele diz lá que a conclusão é que nós devemos temer a Deus, nisto o ateu não vai concordar. Mas eu creio que Eclesiastes deve ser seu livro preferido, exceto nesses capítulos onde Deus é citado e reconhecido como aquele que deve ser temido, obedecido. Não crer em Deus, não crer em Jesus, é inclusive estar em apuros nesse sentido. Agora, Cristo é suficiente, Cristo é o único suficiente. Maomé é profeta de Alá, não é Deus. Buda é iluminado, de acordo com os próprios budistas, não é Deus. O judaísmo, de onde inclusive vem Jesus. O judaísmo sem Jesus é só mais uma religião. Também não é suficiente. Sem o Messias que veio e que é Jesus, o judaísmo não é suficiente. Romanos 9, verso 5, o apóstolo Paulo diz: deles, dos judeus,
são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Essa é a citação de Paulo em Romanos 9:5. Jesus é Deus acima de todos. Jesus Cristo é suficiente. E nós vemos isto no próprio Jesus. Quais são as palavras de Jesus? O único suficiente, o único que pode declarar o que declara, o único que pode falar o que fala. Jesus diz, só algumas citações, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que outro pode declarar isto? Ninguém, só Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é suficiente. João 6,35. Eu sou, percebam em cada uma das situações, eu sou, cada uma destas citações de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha ele mais uma vez aqui falando de ressurreição e de vida, e nesse caso, vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta de Jesus a Marta. Pergunta de Jesus a você e a mim hoje. Essa citação está lá em João 11, versos 25 e 26. E olha, na sequência, ele trouxe Lázaro à vida depois de 4 dias. Lázaro estava morto. Mateus 11, 28, Jesus diz o quê? Venham a mim. Jesus é suficiente. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O materialista fica cansado, fica sobrecarregado. Onde ele encontra descanso? Em Jesus, se quiser ir a ele. O ateu só vai encontrar descanso, a paz que excede todo entendimento, em Jesus, se decidir crer nele. Que outro disse isso? Que outra religião pode declarar que alguém em carne e osso pode dizer que é o próprio Deus? A palavra de Deus apresenta Jesus como Deus Filho, eterno com o Pai, que criou todas as coisas. Leia João capítulo 1. No princípio era o Logos, aquele que é a palavra, o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 14 diz, e este verbo, esse Logos, essa palavra, ele que é Deus, estava com Deus no princípio, ele se fez carne e osso, eu digo, e habitou entre nós. Está falando de Jesus. É ele que faz essas citações. Cristo é suficiente. O único suficiente. O único suficiente para transformar o ateu. O único suficiente para transformar o muçulmano. E ateus e muçulmanos têm se convertido. E o exemplo deles é tremendo quando eles entregam suas vidas a Cristo. Há vários. C.S. Lewis, famosíssimo, era ateu, mas bem intelectual e dado ao estudo, se debruçou no estudo de Cristo, entregou sua vida a ele.
muçulmanos, aqueles que se converteram, até sua identidade eles precisaram mudar para não serem mortos. O judeu pode ser transformado se crer que o Messias que havia de vir é Jesus e já veio e hoje está à direita de Deus, depois de entregar sua vida na cruz por nós. O religioso pode ser transformado quando crer em Jesus, porque há muitos religiosos que não são salvos, não têm Jesus. Há religiosos de outras religiões, inclusive. E aí, ramos, raízes, galhos do cristianismo, saíram do cristianismo, mas não creem em Jesus como Filho de Deus, da forma como é necessário crer. Jesus declara: se crerem no Filho de Deus, serão transformados, passarão da morte para a vida. Jesus é suficiente para transformar o ateu, o muçulmano, o judeu, o religioso em filhos de Deus. Ele veio para o que era seu, os judeus inicialmente. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A vida eterna existe. A condenação eterna existe. Quem ouve e crê no Filho de Deus passa da condição de condenado para a condição de salvo eternamente em Cristo Jesus. Aí eu pergunto, qual é a sua condição diante da declaração de Jesus? Declaração firme de alguém que estava certo em relação ao que disse. Alguém que falou assim: eu lhes asseguro, eu lhes afirmo. Qual é a sua situação perante Jesus, o Filho de Deus? Primeiro, você é ateu, você não crê em Deus, então você não acredita no que Jesus disse. Um dia você vai morrer. Você não acha muito arriscado continuar vivendo da forma como você vive, sem examinar profundamente a vida de Jesus, sem examinar a vida da Igreja de Cristo, a genuína? Qual a sua condição? Você crê que Jesus foi um homem bom, foi um grande mestre? Você até crê em Deus, mas não crê que Jesus é o Filho dele? Observe o que Jesus disse. Examine. Sem má vontade. Porque fazer isto, ouvir e ver de má vontade, faz com que o coração se torne insensível. Quem ouve e crê no Filho de Deus passa da condição de condenado para a condição de salvo eternamente em Cristo Jesus. E você que, de repente, até hoje não pensou a sério na sua condição espiritual, como anda você perante a decisão séria e definitiva que você precisa tomar em relação a Jesus? Por último, e você que já entregou a sua vida a Jesus, como você está vivendo? De que forma você tem dado testemunho de que é nova criatura? De que já foi transformado pelo Espírito Santo de Deus? Amém? Que nós pensemos nestas considerações tão sérias, tão importantes do Filho de Deus, que não nos deu outra escolha para estarmos com Ele. Somente olhar para nós, perceber o quanto nós precisamos dEle, entregar nossas vidas a Ele e assim viver com Ele já a partir deste mundo e ter a vida eterna quando daqui partirmos, para estarmos sempre com Ele. Amém?